Capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. E disse Paulo: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isso foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia.
E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os reunido com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, e vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia que eram seus amigos. Lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esta disputa. E tendo dito isso, despediu a assembleia. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos vai falar sobre combate. Paulo ele foi chamado para um grande combate, porque Paulo ele recebeu uma unção diferenciada. A unção de Paulo curava muitos, fazia milagres, porque Paulo ele foi ungido e separado para uma grande missão. Paulo, ele recebeu a visita de Jesus. Paulo,
ele entendeu quem era Jesus. Paulo, ele foi para várias cidades porque Deus já sabia que Paulo era corajoso, que Paulo era ousado, que Paulo era destemido e não tinha medo. Paulo enfrentava. Então, por isso que Paulo ele foi levado. Porque o amor que Paulo teve, quando teve o encontro com Jesus, Paulo entendeu que a sua vida estava nas mãos do Todo-Poderoso. Porque Jesus é o Filho de Deus. E quando nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus e nós recebemos esse Filho, significa que nós também vamos fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Jesus curou, Jesus libertou, e era isso que Paulo estava fazendo. Paulo estava fazendo milagres sobrenaturais e muitos vinham procurar Paulo, porque tinham espírito malignos, eram atormentados, estavam feridos. Então Paulo sabia que no nome do Senhor Jesus todas as coisas eram possíveis. E quando Paulo ele chega à cidade de Éfeso, lá ele encontra um caminho que vai levar a ele ao templo da Diana, uma deusa. E o que representa essa deusa? Essa deusa representa adoração de riquezas. Então, quando se entende que essa adoração de riquezas, por causa da vaidade, entendemos que Salomão já falava que tudo é vaidade. Porque a nossa vida, ela é vaidade. Nós queremos beleza, nós queremos riqueza, nós queremos ser vistos pelos homens, mas nos esquecemos muitas vezes que a nossa beleza é para o Senhor, que o nosso comportamento é para o Senhor, que as nossas joias são espirituais. Porque quando viam Paulo, acreditavam que ele era um homem comum. Mas somente os espirituais, somente aqueles que queriam receber a palavra de Paulo, que não era de Paulo em si, mas era levada pelo Espírito Santo, somente esses reconheciam a verdadeira riqueza. Porque quando estamos doentes, quando estamos endemoniados, quando estamos numa situação difícil, o único poder que tem poder de nos resgatar e nos livrar, nos libertar, nos curar, é o poder do nome de Jesus. Nós podemos procurar em muitas coisas. Nós podemos procurar na medicina, nós podemos procurar em várias outras coisas, mas a única libertação é em Jesus Cristo, porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, nós seremos salvos. E como nós vamos receber a libertação? Através do tempo. E esse tempo é determinado por Deus, porque sabemos que o tempo de Deus é perfeito para as nossas vidas. E quando nós entendemos que há um tempo de Deus para liberar sobre nós a libertação, a cura da nossa alma, a cura das nossas feridas, nós entendemos que essa é a real riqueza. E nesse tempo, nessa cidade de Éfeso, era guardada pelo templo da deusa Diana, a deusa do orgulho, da riqueza, da soberba, da ambição, a deusa
que representa o paganismo. E o que é o paganismo? O paganismo é tudo aquilo que nos afasta de Deus. A idolatria, que é tudo aquilo que nos afasta de Deus. A disputa, a sedução, é o perigo que nos afasta de Deus. Quando nos afastamos de Deus, o nosso mundo fica escuro. Por mais que pareça que está lindo, por mais que pareça que está radiante, não há luz nas trevas. As trevas não têm pacto com a luz e a luz não tem pacto com as trevas. Então, quando Deus ele quer nos libertar, ele envia mensageiros, assim como Paulo foi enviado, para nos dar liberdade, para nos dar conhecimento, para nos dar e entregar para nós restauração de alma, restauração. E o que é a restauração? É a vitória impactante do poder de Deus nas nossas vidas. Que você seja edificado com essa palavra. Que a luz do Senhor brilhe no seu caminho. E que você entenda com essa palavra que muito mais é a prosperidade espiritual do que a prosperidade terrena. Porque a prosperidade espiritual é a busca do reino de Deus. E quando nós buscamos o reino de Deus, as coisas são acrescentadas na nossa vida, porque Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que nós necessitamos. Que você receba hoje a prosperidade que vem do céu e não da terra. A prosperidade que nós precisamos para avançar no caminho e não desistirmos de estarmos na presença de Deus. Porque quando nós olhamos para o outro caminho, nós nos afastamos daquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós é a presença dele nas nossas vidas, é o conhecimento da palavra, é a libertação e a cura. Receba hoje a sua libertação e a sua cura no nome do Senhor Jesus. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.